20. A autoridade de Jesus. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: Diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: O que é que devemos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era um profeta. Por isso responderam: Nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: Pois então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Os lavradores maus. Depois Jesus contou essa parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para os lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte, mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele também e depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: O que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: Esse é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: E agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: Que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: As escrituras sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. A pergunta sobre os impostos. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a eles. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: Tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo, por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais novo casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isso é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Nessa vida, os homens e as mulheres casam, mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: Boa resposta, mestre, e não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. A pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou a eles:
Como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi, pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus e os mestres da lei. O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: Cuidado com os mestres da lei que gostam de usar capas compridas e de serem cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçar fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Lucas, a gente está lendo o seu livro. O Lucas está aí na live. Obrigado, irmão. Bom, olha que essa parte de Lucas eu acho fantástica, porque ela diz o seguinte: os fariseus, os conhecedores das Escrituras, que estavam esperando o Messias voltar, sabia que o Messias ia voltar. Quando Jesus volta, ele nega o Messias. Jesus é questionado pelo povo. Quem se atreveria a questionar Deus? Então, quando eu disse aquilo a respeito de mim, nós questionamos toda hora, né? A gente questiona Deus. Os próprios povos, os conhecedores da lei, que sabiam que o Messias ia voltar, tudo questionou Deus e planejou contra ele. Tanto que Jesus fala a respeito dos lavradores, ele fala a respeito de si próprio, que o povo ia rejeitar ele e que o povo ia matar ele. E aí, galera, entra uma coisa muito importante, que é a armadilha da religião. Porque muitos dizem o seguinte: eu sou batista, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou presbiteriano, eu sou adventista, eu sou isso. Deus não tem religião. Quando você for para o céu, você não vai ser batista, você não vai ser católico, você não vai ser presbiteriano, você não vai ser espírita, você não vai ser da Umbanda, você não vai ser budista. Se você for para o céu, você vai ser de Deus. Deus não tem religião. Então a religião hoje, ela pode ser a mesma armadilha que ela foi antes. Porque a autoridade real, ela está em Cristo. E quem não aceita a verdade, sempre tenta questionar. E questionar o que ela carrega. Quem rejeita a verdade, ele tenta distorcer ela. Eu deixei um vídeo aqui falando a respeito de umas leis que estão alterando no Brasil, que vão tentar criminalizar algumas passagens bíblicas. Você acha que isso está muito longe de acontecer? Logo mais, pode ser que seu padre, seu pastor, o representante que você tem de Cristo aí seja preso. Eu recebi hoje um pastor que foi indiciado aí por dizer que, palavras à luz da Bíblia, por dizer que casamento é homem e mulher e todo o resto vem do maligno, jaz do maligno, vem do diabo. Não sei qual é a palavra que ele usou. Esse cara, ele está sendo processado, a Polícia Federal bateu na porta dele. Qual é a liberdade religiosa? Quem rejeita a verdade vai tentar distorcer ela. No Canadá, passagens da Bíblia se tornou discurso de ódio. Qual é o mundo que nós vivemos? É um mundo que relativiza a verdade? Porque, galera, sou médico, então eu posso falar como médico. Homem é XY, sempre vai ser homem, e nenhum XY vai ser mulher. Tudo bem, se você quiser se ver como uma mulher, ou se uma mulher quiser se ver como homem, mulher sempre vai ser XX. É a genética dela é XX. Ela pode fazer cirurgia, pode colocar tromba, pode arrancar teta, pode fazer o que for. Ela sempre vai continuar sendo XX. Então, assim, eu não sei se é moda, não sei, porque no Brasil hoje tem uma estatística que mostra que o Brasil ele tem o dobro
de homossexuais do que o segundo lugar. O que está de errado nisso? Não tem nada de errado nisso. Isso é uma escolha pessoal. Tudo bem. Cada um tem que carregar a sua cruz. Eu tenho as minhas cruzes. Porque qual é o problema? O problema é que as pessoas elas se colocam numa condição de inferior. Eu sou o coitadinho, eu sou a vítima. E, galera, você tem que carregar a sua cruz. Eu tenho as minhas cruzes, eu tenho os meus pecados. Eu não sou livre de pecado. Eu não vou apontar o dedo para XYZ. Nesse caso, a gente está falando de homossexual, não vou apontar o dedo e falar que ele está errado porque eu tenho meus erros. Eu tenho vários erros. Mas o que eu estou dizendo é que a verdade não pode ser relativizada. Ela é mulher, XX, eu sou homem, XY. Acabou. Se em algum momento tiver um homem que ele tem tendências homossexuais, e essa for a cruz dele, esse cara for cristão, essa é a cruz dele, ele vai ter que carregar essa cruz. Eu tenho as minhas cruzes para carregar. Todo mundo tem. Sabe qual é o maior problema da humanidade hoje? Sabe o que faz uma pessoa crescer, se desenvolver, seja ela financeiramente, seja ela familiarmente, seja o que for? Sabe o que faz a pessoa desenvolver? São erros. São os erros que fazem a pessoa crescer. Então você tenta, errou, você vai para o próximo, errou, você vai para o próximo. E isso faz com que a pessoa cresça. Agora, você relativizar isso, não, tá tudo certo, tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você não cresce, galera. Por isso que o QI do Brasil tá caindo. O QI do Brasil saiu de 100, está em 93 a média. Porque a gente está relativizando tudo. Porque está tudo sendo normal. A vítima é o coitadinho, a vítima é o traficante agora, não é o cara que é o usuário. A vítima é o traficante, porque o usuário compra no traficante. Olha que ponto que a gente chegou, galera. Acorda, Brasil, acorda. Acorda. Não é só o Brasil, tem vários países, mas eu amo esse país. Acorda, se liga. Vamos levar as mensagens para os que estão dormindo. Mande essa mensagem, faça parte do Família Real. Galera, a gente não pode rejeitar a verdade e tentar distorcê-la. A gente não pode fazer isso. E a verdade, ela é uma só. Ela é Cristo Jesus. Essa é a verdade. Ele veio para nos salvar. É para isso que ele veio. Aceita isso, porque a porta é muito estreita. E por mais que a gente fale, poucos passarão por ela. E aí, minha paixãozinha? É isso aí. Quer falar alguma coisinha? Não? Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana mais que feliz, mais que abençoada. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Obrigado por estar aqui. Faça parte do Família Real. Mande essa mensagem para os que dormem. Mande para aqueles que você ama. Mande essa mensagem. Obrigado pelos likes. Obrigado por compartilhar. E é isso. Até amanhã. Até amanhã.